Olá, meus amores do sétimo ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando. Sei que essa semana que passou vocês tiveram um descansozinho, tá? Então, vamos retomar as nossas matérias? Então, hoje nós iremos falar sobre a diversidade da população brasileira. Esse conteúdo é um conteúdo novo. Nós hoje iremos entrar na unidade 4, tá? E começaremos a falar desse tema. As páginas são as páginas 98 a 101. Então, quando a gente fala de diversidade da população, a gente vai começar lá, assim, bem no princípio. Não sei se vocês já ouviram falar da árvore genealógica, né? O que é a árvore genealógica? Nós sabemos a origem de todos os nossos familiares? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, as pessoas, elas costumam fazer a árvore genealógica, né? Para saber qual foi a origem dos seus avós, dos seus bisavós, né, dos seus tataravós, e assim por diante a gente vê a origem da nossa família. Então a gente chama isso de árvore genealógica. Por quê? Nós sabemos que muitas famílias, né, elas acabaram tendo uma outra etnia, né? Então, uma etnia diferente. Por quê? Devido ao processo de colonização que nós tivemos no Brasil, né? E aí, com isso tudo, a gente consegue descobrir através da nossa árvore genealógica. Então, se vocês tiverem a curiosidade depois, né, que depois da nossa videoaula, vocês podem aí montar a árvore genealógica de vocês, né, perguntar à mãe, à avó, né, se elas sabem a história, seu bisavô é da onde, de qual local, né? Pode ser que eles não sejam do Rio de Janeiro, pode ser que a sua família seja de outro estado, né? Ou até mesmo de outro país, tá? Então, assim, a gente monta a nossa árvore genealógica. Se eu for começar, né, se eu for falar da minha árvore genealógica, né, eu vou ter meus avós, meu avô veio de Portugal, né, e minha avó é de Belém do Pará. Então, eu tenho essa mistura, né? E os meus outros dois avós paternos são cariocas, né? Então, eu tenho essa mistura, né? Então, eu tenho essa etnia diferenciada, tá? Isso é só um exemplo para vocês. Aí vocês podem fazer depois na casa de vocês aí a árvore genealógica com os familiares. E aí, nós iremos descobrir as nossas origens, né? Então, como eu falei para vocês, essa diversidade étnica, né? Então, se a gente parar para analisar as formas, né? Nem todo mundo tem o mesmo traço, né? Nem todo mundo tem a mesma, vamos dizer, a mesma cor da pele, né? Por quê? Devido a essa diversidade étnica, né? Devido aos grupos étnicos. Por quê? Os grupos étnicos, eles têm como base semelhança ou base cultural ou até mesmo biológica, tá? Então, as pessoas, elas têm as semelhanças. E aí, nós sabemos que o processo de formação das raças, ela acabou ocorrendo devido ao processo de colonização. Esse processo de colonização fez com que chegasse os africanos, chegasse os europeus, né? Então, com isso houve o quê? A mistura das raças. E essa mistura das raças, ela se deu por um processo de imigrantes, né? Então, a chegada dos imigrantes fez com que a nossa raça, né, a população brasileira, ela houvesse essa mistura. E essa mistura a gente origina como o nome de miscigenação, tá? Que é a mistura das raças, né? Essa diversidade étnica, cultural. Então, a gente carrega traços não só
da cor, né, dos traços físicos, como também os traços culturais, como algumas comidas que a gente carrega lá da cultura africana, da cultura italiana. A gente come pizza por quê? Massa por quê? Devido aos italianos, né? Então, a feijoada, ela é recorrente de quê? De quem? Dos africanos, né? A roda de samba, né? Então, são hábitos culturais que acabam o quê? Tendo como origem no passado e que hoje estão presentes no nosso dia a dia, tá? E isso ocorre devido a esse processo de mistura de raça, de etnias, tá? Que a gente chama de miscigenação. E aí, eu tenho para vocês aqui um gráfico que fala sobre as cores, né? Lembrando que esse gráfico é de acordo com estudos feitos pelo IBGE, né? O IBGE, ele vê toda a população, tá? Brasileira. E aí, ele acabou descobrindo que no Brasil nós temos as raças, né? As cores ou raças branca, preta, amarelo e parda e indígena, né? Então, a população branca, obviamente, foi aquela que veio com os europeus, né? A população preta foram provindas dos africanos, as amarelas foram dos asiáticos, o pardo foi a mistura entre o negro e o branco, e os indígenas, que eram a população que já vinham para cá, tá? Já viviam aqui no local, tá bom? E aí a gente começa a perceber isso através desses estudos do IBGE. Então, eles fazem um censo, né, que é aquela pesquisa que vê a sua cor, né, e as pessoas acabam se autodeclarando, né, ou auto-atribuindo a essa especulação que eles fazem. Então, essa diversidade de cor, de raça, né, ela acaba tendo também problemas com relação à questão da desigualdade, né, ela busca o quê? Nesse estudo do censo, eles buscam viabilizar melhoras para condições de vida dessas pessoas, né, que vivem nesse processo de desigualdade, né, devido a essa falta de oportunidade que tem devido à sua cor e raça, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Vou deixar aqui as páginas de atividade, página 97, 99, 100, 101 e 103. Façam as atividades, bons estudos, boa semana. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.